Fadu, você que é um cara que trabalhou com produção de conteúdo há muito tempo. A gente tá falando do podcast. O podcast, ele é uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que é um formato de 3, 4 horas, ele bomba aqui no Brasil através dos cortes. Eu acho que não deu play. Deu? Deu? Deu. Então apagou. Foi. Ele bomba aqui no Brasil com os cortes, que são reduções, pedaços do podcast. Então, apesar do pessoal, a gente achava que ninguém ia consumir um negócio desse tamanho, né? Mas o pessoal consome, mas bombou através dos cortes. E hoje tá tudo mais curto, né? É TikTok, é Reels, é Shorts, é uma coisa assim. O que mudou quando você produzia conteúdo para um pessoal que conseguia sentar e ouvir 40 minutos de um álbum, e hoje o pessoal quer um negócio em 30 segundos, 60 segundos? Como é que isso funciona assim para você? Qual que foi o bug que deu na cabeça de todo mundo? O bug é que hoje em dia nós estamos também no background das coisas. Nós estamos aí no backstage também, mesmo quando a gente está de fora. E antes não tinha diferença. Às vezes, para eu produzir algo de 30 segundos, eu ficava o dia inteiro no estúdio, às vezes fazendo takes de gravação e tudo mais. E muitas coisas que aconteciam nesses takes eram, sim, muito interessantes e tudo podia mudar ali naquela produção, né? E se tivesse, na época, a possibilidade de eu fazer uma transmissão dessa minha pré-produção e tal, seria excelente, né? Seria ótimo. E o que eu vejo hoje em dia é que esses cortes, eles são justamente para que a gente possa, naquela cauda longa ali, pescar a nossa audiência, o nosso público. Por quê? Um público bem direcionado, bem segmentado, ele fica, assim, 2, 3 horas ouvindo um podcast. Principalmente quando está falando de um assunto que ele não teria outro espaço para isso. Na TV, eu não tenho espaço. Lá, eu continuo com 30 segundos, com 1 minuto, com 15 segundos na TV. Ou se eu vou falar de algo genérico, como as mídias sempre fizeram, eu não tenho que ficar 2 horas falando de algo que já está todo mundo falando. Satura, né? O que eu vejo na pergunta que você fez, Léo, é que a segmentação de conteúdo fez com que esse modelo tivesse espaço. Por quê? Se eu vou falar, vamos falar sobre podcast. Vamos dizer, se a gente vai falar sobre podcast e ir no detalhe do podcast. Eu que sou interessado, cara, eu vou querer ouvir tudo. Quem foi o primeiro cara que fez, como que era produzido, a diferença do analógico pro digital, quais foram os países que adotaram, que fizeram. Porque cada assunto, eles têm tantas nuances e tantos detalhes a serem discutidos, que às vezes a gente, numa mídia tradicional, não teria o tempo necessário. E o pessoal falava, isso é só pessoalmente, vamos dizer assim, para você conhecer um assunto, né? Eu acredito que essa segmentação de conteúdo, esse nicho que traz para todas as áreas, porque nós temos aí hoje podcast, cara, podcast na área, todas as áreas. Turismo, gastronomia, médico, medicina, comunicação. E quando eu falo esportes, antes eu tinha ali um programa específico de esportes, genérico, que durava 1 hora e que falava sobre aqueles esportes que estavam em pauta. Uhum. O que um podcast faz hoje, e os canais como Web Rádio ou os canais customizados, o que eles fazem pra gente vamos falar sobre aquele time, vamos falar sobre aquele autor, vamos falar sobre aquela situação no detalhe. Então nós vamos a fundo. O grande lance é esse espaço para a segmentação de conteúdo. Você acha que o detalhamento, profundidade de conteúdo... É um detalhamento, com certeza. Você ir a fundo no assunto para você se informar. Porque não deixa de ser uma prestação de serviço. Né? Então o podcast hoje de 2, 3 horas, a não ser aqueles que ficam muito realmente que o pessoal... Tem muita gente que fala e não fala nada, né? Isso, é o que mais tem na internet, né? Isso. Aí fala, não fala nada. E tem muita gente que ainda fala sobre... Se eu pego alguma coisa sobre fofoca, por exemplo, um programa de fofoca, cara, tem fofoca que não acaba mais. Então, às vezes, um programa de 5 minutos não basta, né, velho? Então, eu tenho que entender que todos os assuntos precisam dos seus detalhes e suas nuances. E o podcast trouxe isso. Principalmente quando eu tenho uma democratização. Eu não tenho só ali os comunicadores fazendo. Eu tenho pessoas normais, comuns ali. O meu sobrinho ali faz o podcast, né? A minha afilhada faz o podcast. Ela faz. Isso, cara... A internet trouxe essa democratização, né, Fadu? A internet conseguiu... Lógico, deu voz para muito idiota. Nós temos que reconhecer isso. Isso palco é importante. Pra maluco. Isso. Mas a internet... Bate palma pra caralho. Esse que é o problema. O Twitter adora bater palma pro maluco. Eu acho que o problema não é o maluco falar, é alguém bater palma. Eu acho que é aí que tá o problema. Mas a internet democratizou essa forma de fazer comunicação, das pessoas terem a possibilidade de colocar as ideias delas no ar, né? Sim. O Twitter que tem mais maluco que você está falando, mas
Qualquer pessoa hoje pode ter um canal no YouTube, menos o Monark. Que é importante a gente frisar que ele não pode ter um canal no YouTube. Mas assim, qualquer pessoa você pode ter um canal no YouTube, você pode ter um Instagram, você pode ter um Facebook, você pode ter um canal no Spotify, através do Anchor. Então a possibilidade de da informação correr, a ruim, mas também a boa, né? Eu não devia fazer dessa forma, mas hoje tá assim, mais ruim do que boa. Informação na internet. Mas então as pessoas conseguem. Eu lembro de um menino em um dos morros do Rio de Janeiro que ele tinha um Twitter que ele informava o dia a dia do morro. Né? Ele informava o dia a dia do morro, o que estava acontecendo no morro, ainda quando o Twitter tinha só 140 caracteres, né? Hoje é mais, né? 200 e... Hoje dobrou. Coisa, 200 e então, pouco. Mas antes era 140, quando o Twitter só tinha 148 caracteres, ele informava o que acontecia no morro. Então, tiroteio, tudo ele estava ali no Twitter informando as pessoas. Então, deu voz para que todo mundo pudesse se comunicar de forma muito ampla, né? Sim. Muito bom. Essa democratização é incrível, cara. Porque, voltando ainda no tempo, na época da nossa banda, cara, como eu queria poder gravar, poder mostrar pra todo mundo, falar do que a gente ouvia, compartilhar aquela inspiração, né? Que tava ali momentânea, pra também trazer... cara, fazer isso girar, né? Essa música girar, esse assunto correr. E não tinha. Na época, eu gravava minha fitinha, cara. O máximo que eu podia fazer é gravar várias fitas e mandar pelo correio. Né? Era uma coisa assim. Agora, eu com alguns cliques, eu consigo disponibilizar o meu conteúdo. E não somente musical, né? Um conteúdo de bate-papo, de assuntos variados ali, né? Então, aí você falou, hoje em dia, nós temos na palma da nossa mão uma rádio, uma TV, um blog, uma revista, nós temos tudo. Todos os meios de comunicação que antes era monopólio de poucos, hoje é para muitos. E se você falou para mim, tem palco para maluco. Palco para maluco, porque o que não falta é maluco. Então eles se encontram ali. Né? Então, acaba se juntando. Todos os assuntos têm os seus afins ali, né? Tem as suas pessoas relacionadas que precisam dessa comunicação.